Olá, eu estou sem carro e preciso ir até o centro. Então eu chamo um táxi. E aí ele pergunta, é para eu levá-la ao centro, senhora? Eu falo sim, táxi. Sintaxe é a função que ele vai fazer de me levar a partir daquele momento. Sintaxe é a função das palavras, é uma parte da gramática quando estudamos a função que as palavras exercem dentro de uma oração. A função de sujeito, a função de objeto, a função de predicativo. Eu sou a professora Vanessa e hoje eu vou falar um pouco da sintaxe das orações subordinadas substantivas. Vamos lá? Orações subordinadas substantivas. Orações porque elas giram em torno de um verbo. As orações subordinadas fazem parte de um período composto. Ele é composto por duas ou mais orações e as orações são subordinadas porque há uma dependência entre elas. Há um suborno. Vocês vão ver que a oração que é subordinada, ela vem conectada à oração principal e ela exerce uma função sintática, a função de ou sujeito, ou objeto direto, ou objeto indireto. Ela vem completando a oração principal e exercendo uma função sintática. A primeira delas, ou melhor, antes de começar mostrando orações subordinadas, período composto, eu vou mostrar aqui um período simples com as funções de um substantivo. Então vamos ver agora, o substantivo é morfologia. Quando eu classifico morfológico uma palavra, ela é substantivo, adjetivo, pronome, verbo. E quando eu classifico sintaticamente a função da palavra, lembra do táxi, a função de me levar? Sintaxe, função. Então nós vamos ver aqui algumas funções do substantivo num período simples e logo depois período composto, as orações substantivas, não só um substantivo. Então no primeiro, o substantivo ele funciona como sujeito. Veja, vendas crescem no final do ano. O meu verbo é crescem. E para eu achar o sujeito, eu faço a pergunta o que ou quem antes do meu verbo. Então veja que eu vou perguntar antes de crescem. O que crescem? Vendas. Se respondeu, é sujeito. Então vendas é um substantivo morfologicamente com a função de sujeito. Pedro é engenheiro. Aqui eu tenho um predicado nominal. Veja que engenheiro é um nome. É um predicativo, vem qualificando, predicando Pedro. É um substantivo com a função de predicativo. Veja que quando eu tenho predicativo, eu tenho um verbo de ligação. Ele apenas liga, ele não significa nada. Ele liga a característica do sujeito ao sujeito. Mês passado, eles compraram livros. Vamos lá, compraram é o meu verbo. Eu faço a pergunta o que ou quem antes encontra o sujeito. Quem compraram? Eles. Agora eu faço a mesma pergunta, o que ou quem depois do verbo encontra os complementos verbais, o objeto direto ou objeto indireto. Então, eles, sujeito, compraram o que? Livros. Veja que livros completa diretamente o verbo comprar. Então, ele é um objeto direto. Livros é substantivo com função de objeto direto. Não acreditamos em marciano. Acreditar é o meu verbo. Faço a pergunta antes. Quem não acredita? Nós, sujeito. Nós não acreditamos. Ele está oculto ali, né? E não acreditamos em quê? Fiz a pergunta depois. Mas veja que marcianos não vem diretamente depois do verbo. Ele tem uma preposição, em. Toda vez que eu tenho uma preposição, eu tenho um objeto indireto. Ele não liga diretamente o substantivo ao verbo. Tem ali uma preposição indireta. Marcianos é substantivo. Marciano tem a função de objeto indireto. Tinham sede de justiça. Ei, parecida com a de cima. Tem uma preposição. Mas veja que sede não é verbo. O objeto direto e o objeto indireto, eles completam apenas verbos. Sede é nome.
Na língua portuguesa, aquilo que não é um verbo é um nome. Sede é um substantivo, é um nome. Então, de justiça vem completando um nome e não um verbo. De justiça é um complemento nominal. Justiça é um substantivo com função de complemento nominal. A praia foi tomada por turista. Veja que aqui eu tenho uma oração na voz passiva. A praia foi tomada por turista. Turista é um substantivo e é o agente da passiva. É o que faz a função de tomar a praia na voz passiva. Carlos, a vítima, foi socorrido. A vítima é uma explicação de Carlos. Carlos, a vítima. Vítima é um substantivo e funciona como um aposto, uma explicação do termo anterior. Estudantes, leiam um texto. Estudantes é o vocativo, eu chamo, chamamento, vocare. Estudantes é substantivo funcionando como um vocativo. Então aqui nós vimos a morfossintaxe, morfo, substantivo, sintaxe, sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, aposto e vocativo do substantivo. Agora, completando mais um pouco, a gente vai ver as orações substantivas. Então elas são substantivas porque elas vão exercer uma função sintática que é exercida por um substantivo, só que agora com um verbo, por isso oração. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva é aquela que vai exercer a função do sujeito na oração principal. Veja, é preciso que a sociedade invista na educação brasileira. Agora eu passo a ter dois verbos, duas orações, um período composto por orações subordinadas a uma dependência entre elas. Elas são conectadas pela conjunção que. Veja que todas elas começam com o que. O que é o conectivo da oração principal e a oração subordinada a ela. Faço a pergunta antes do meu verbo. Lembram do macete? Primeiro eu encontro o sujeito, fazendo a pergunta o que ou quem antes do verbo. Então, o que é preciso que a sociedade invista na educação brasileira? Se eu respondi, isso é sujeito. Então, que a sociedade invista na educação brasileira é uma oração, porque aí tem verbo, é subordinada, porque há uma dependência em relação a outra oração, é substantiva, porque a gente já viu que quem faz a função de sujeito é um substantivo, e é subjetiva. O nome subjetivo é dado à oração que funciona como sujeito. Fica definido que se ampliem as pesquisas. O que fica definido? Que se amplia as pesquisas. Eu fiz a pergunta o que ou quem, respondeu é sujeito. Não é só um sujeito, é uma oração, porque tem um verbo nela, é subordinada porque ela vem completando, se conectando à oração principal e exercendo nessa oração principal o papel, a função de sujeito, que é feita por um substantivo. Então, pode ser que os recursos sejam mantidos. O que pode ser que os recursos sejam mantidos? É certo que os recursos sejam mantidos. O que é certo? Que os recursos sejam mantidos. É possível que os recursos sejam mantidos. O que é possível? Que os recursos sejam mantidos. Todas essas orações são subordinadas. E aqui eu trouxe exemplos de textos dissertativos para que vocês vejam que elas são orações usadas numa redação do Enem, numa carta argumentativa, numa resenha, num manifesto, né? Textos que usam a estrutura dissertativa, usam as orações subordinadas, substantivas, subjetivas em sua conclusão. E veja que há um efeito de sentido diferente em cada uma delas. Quando eu falo que é preciso, uma necessidade. Quando eu falo que fica definido, é uma obrigatoriedade. Quando eu falo que pode ser que os recursos sejam mantidos,
é uma possibilidade. Quando eu falo que é certo que os recursos sejam mantidos, me dá uma ideia de certeza. E quando eu falo que é possível, possibilidades. Agora vamos ver as orações subordinadas substantivas predicativas. Ela funciona como um predicativo do sujeito, aquilo que vem depois de um verbo de ligação, predicando, qualificando o sujeito. Veja que nestas orações eu tenho um sujeito explícito, diferente do slide anterior. Veja que aqui eu não tenho sujeito. A oração funciona como sujeito. E já aqui eu tenho um sujeito, a verdade. A verdade é. O que vem depois do é, começa com que, conjunção, integrante, conecta as duas orações e funciona como um predicativo. Então, as orações subordinadas substantivas predicativas são aquelas que funcionam como um predicativo do sujeito, sempre depois de um verbo de ligação. A verdade é que a desigualdade de oportunidades prejudica o desenvolvimento do país. O grande desafio é que a tecnologia seja usada de forma ética e responsável. Mais exemplos dissertativos, com orações subordinadas substantivas predicativas. Seguindo, a gente tem objetiva direta. Lembrando, eu faço a pergunta o que ou quem antes do verbo, eu encontro o sujeito. Primeiro passo. Depois, eu faço a pergunta o que ou quem, depois do verbo eu encontro os objetos, os complementos verbais, que pode ser objeto direto ou indireto. O objeto direto não tem preposição. Veja, os especialistas afirmam que a leitura amplia o repertório sociocultural do indivíduo. Meu verbo é afirmam. Quem afirma? Os especialistas, sujeito. Eles afirmam o quê? Que a leitura amplia o repertório social, sociocultural do indivíduo. Que a leitura amplia o repertório sociocultural do indivíduo é uma oração, porque nela tem um verbo, amplia. É subordinada, porque ela vem conectada à oração principal, os especialistas afirmam. Veja que tem o conectivo que. É substantiva, porque quem faz a função de objeto direto é um substantivo. E é objetiva direta, porque ela completa diretamente o verbo afirmam sem preposição. O candidato destacou que políticas públicas são essenciais para a redução da violência. Quem destacou? O candidato, o sujeito, tá aí, explícito. Ele destacou o quê? Eu fiz a pergunta o que ou quem, eu tenho um objeto direto. Como tem um verbo, é uma oração. Subordinada, substantiva, objetiva, direta. E agora exemplos da objetiva indireta. Bem parecida com a objetiva direta, vem completando um verbo. Só que aqui eu tenho preposições, por isso ela é indireta. Então os professores insistem em que a prática da escrita deve ser estimulada desde cedo. Quem insiste? Os professores, sujeito, está ali explícito. Eles insistem em que? Veja que eu faço a pergunta com uma preposição. Então, o que responde a minha pergunta é um objeto indireto. Mas aqui é uma oração, porque tem um verbo no meio dela, subordinado, que ela vem completando, ela se conecta à oração principal pela conjunção que, objetiva indireta. A pesquisa apontou para que investimentos em tecnologia educacional sejam prioritários. Quem apontou? A pesquisa, sujeito. Ela apontou para quê? Veja que eu tenho a preposição para e o que vem completando a oração principal, subordinando a ela, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Faltam duas. Completiva nominal. Se parece muito com a objetiva indireta, mas o objeto indireto completa verbo. E a completiva nominal completa nomes. Então, os dados reforçam a certeza. Certeza de quê? Veja que certeza é um nome, não um verbo. Então, ser de que a educação transforma realidades é uma oração, porque tem ali dentro o verbo transforma. É subordinado, que ela vem completando, tem a função sintática em relação à oração principal
de complemento nominal, que é realizado por um substantivo. Então, os dados sujeito reforçam a certeza de que a educação transforma, é uma oração de que a educação transforma, é uma oração completiva nominal. Há uma grande expectativa de que as novas gerações tenham maior consciência ambiental. Veja que de que as novas gerações tenham uma maior consciência ambiental, completa a expectativa. A expectativa não é verbo, é um nome. Então, o que vem completando o nome é uma oração, porque tem um verbo ali, subordinada, que há uma dependência de uma com a outra. Substantivo, porque quem faz a função de um complemento nominal é um substantivo. Completiva nominal, porque ela completa nome e não verbo. E a última que eu trago para vocês, a positiva. Aposto, aquela palavrinha que vem explicando anterior. Aqui ela fica fácil, porque ele vem depois de 2 pontos. Veja, a sociedade precisa reconhecer uma realidade. 2 pontos. E agora eu venho explicando qual a realidade, que a desinformação compromete o pensamento crítico. Então, essa oração que vem depois dos 2 pontos, começa com que é uma oração subordinada substantiva apositiva, que ela exerce a função de um aposto explicativo. Os educadores defendem uma ideia. Qual a ideia? Eu vou explicar que a valorização do professor melhora a qualidade do ensino. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigada!